MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa eu trago um cara que tem um dos sobrenomes mais históricos da política de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. Ele começou cedo na política e logo no primeiro mandato teve um verdadeiro batismo de fogo. A capital estava do avesso. Mesmo assim, ele foi sereno, trabalhador e logo conseguiu protagonismo. Muito por conta da Comissão de Constituição e Justiça, que é como se fosse assim, aquele meio de campo para as matérias que são votadas na Câmara Municipal. De lá para cá, muita coisa aconteceu, muitas leis aprovadas, muito trabalho prestado e consolidado ele é na vida pública de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande. Eu falo com o Otávio Tradi, se fosse você, ficava no vídeo. Otávio, obrigado aí, cara, por ter vindo aí. Feliz em ter tua presença aqui, que já era para ter vindo faz tempo, né? Eu até demorei um pouco para fazer o convite, você tem uma agenda corrida, a gente vai trazendo as pessoas aqui nesse dia, mas naturalmente uma hora você tinha que vir, admiro muito o teu trabalho, sempre te disse isso desde o começo, e sabia que teria constância, né? Não só aquele primeiro mandato, como depois. Eu, particularmente, sou muito favorável, a gente fala tanto no mundo de hoje das cotas, né? Que todo legislativo no Brasil, seja ele qual for, tinha que ter uma cota grande para advogados, porque o advogado estando ali, e ele sendo comprometido com a lei, estudioso, como você é, ele valoriza a análise do que está sendo feito e do que está sendo proposto para a sociedade no futuro, quanto às regras que ela vai seguir. E você foi a prova disso, né? Logo de cara você já pegou, buscou a participação na Comissão de Constituição e Justiça e dentro de pouco tempo se tornou presidente. Seja bem-vindo, queria saber se você também é a favor dessas cotas aí, né? Bom, primeiro é um prazer estar aqui mais uma vez conversando com você, que eu tive já a oportunidade várias vezes de ser entrevistado, de maneira formal, de maneira mais informal. Hoje aqui, num bate-papo, MS em Dia, com a caneca aqui, né, toda estilizada, né? Já, toda bonitinha. É um prazer para mim estar aqui. Bom, cota é um tema polêmico, né? Sempre, né? Eu creio que cota para advogado é um pouco difícil, né? Infringe aí vários preceitos constitucionais. Mas o eleitor podia pensar nisso, né? Poxa, esse cara, ele é o mais adequado talvez para aquele ambiente, né? Quando tem alguém que dá certo, como é o teu caso, prova isso, né? O legislador é muito importante, ele tem uma noção grande de direito, não só ser bem assessorado, mas ele também tem essa noção, né? A democracia, ela é estabelecida para dar a pluralidade na representatividade política também. E eu creio que quando você estabelece cotas, né, muitas das vezes você pode deixar com que essa questão democrática ela seja a essência de um parlamento. Porém, concordo absolutamente que um advogado no poder legislativo ele faz uma diferença muito grande, né? Eu creio que quando a gente vê ali vários representantes, aqueles que vieram de enfermagem, aqueles que vieram da medicina, aqueles que vieram das lideranças comunitárias, aqueles que são representatividades de uma região da cidade, eles teriam algo a mais se tivesse um curso de direito, né? Eu já falo para os meus alunos, inclusive, eu sou professor, na última vez que a gente teve entrevista, eu não estava dando aula ainda, agora já estou lecionando no curso de graduação de Direito Administrativo, e eu costumo dizer para os meus amigos e para os meus alunos que o curso de Direito é para a vida, né? Ele não é apenas uma profissão. Ele é algo que vai fazer a diferença uma vez ou outra na sua vida, né? E o direito administrativo, que é a matéria que eu leciono e é a matéria que eu convivo no dia a dia, afinal já são 11 anos como membro da Comissão de Justiça, sendo que 10 deles presidindo esta CCJ, né?
Então eu acompanho o nascimento de uma lei até a sua colocação na prática. Então, e detalhe, né? Nesses 11 anos, o tanto que Campo Grande transformou, o tanto que a política de Campo Grande transformou, o tanto que cresceu essa população, desafios que apareceram que naturalmente na década anterior não existiam, né? E então você evoluiu junto com tudo isso, né? Eu creio que a principal evolução, Danilo, foi realmente o jovem na política. Porque em 2012, quando eu fui candidato a primeira vez, nós não tínhamos, né, essa quantidade de jovens participando do parlamento. Você era o mais novo dos 29. Né? Era o mais novo, não sou mais, mas ainda continua uma representatividade boa dessa nova maneira de fazer política, né? E eu, apesar de ter um histórico dentro da minha família, do meu avô, né, dos meus tios, eu criei uma identidade, né? Já são 11 anos como vereador de Campo Grande. De todos eles, eu fui o que entrou mais cedo na política com essa ânsia, né, de você, como jovem, mudar tudo e fazer com que tudo tenha uma mudança positiva. E eu creio que o meu maior desafio foi provar para Campo Grande que o jovem ele tem como contribuir para a política, né? De maneira técnica, de maneira objetiva, de maneira política também. E a gente conversou, você sempre foi um cara muito legal para o off, né? Que no jornalismo é aquela conversa fora da entrevista, e na entrevista você sempre falou muito bem, até pela preparação como advogado, né? E você sempre colocou isso muito claro para mim. Danilo, meu grande desafio é ter uma identidade e validar essa identidade. E isso na parte prática da vida, né? Porque boa parte dos políticos hoje eles se preocupam na identidade com o marketing. Então estabelece lá um arquétipo, joga aquilo para a sociedade e valida aquilo. E você se preocupava com isso no mandato, no dia a dia, na atividade política, comunitária, de atendimento, e até por isso é alguém que, se tivesse um ranqueamento lá na Câmara, é um dos que mais atende, né? Com expediente alongado, final de semana, que prova que o vereador ele meio que não tem sábado e domingo e ele não tem horário de trabalho. Embora muita gente ache que é um privilégio assim e leva a vida de marajá. Pelo contrário, o vereador ele é meio que a ponta da cadeia política e ali ele é muito pressionado o tempo todo. Sendo alguém que tem o sobrenome Trade, mais ainda. Mas fosse de qualquer família que você fosse, sendo jovem e naquela altura sendo o mais jovem e estando no primeiro mandato, eu acho que é uma preocupação que todo político deveria ter, né? Fazer uma identidade, quer dizer, fazer um nome, como os mais antigos dizem, né? E validar aquele nome, quer dizer, fortalecer aquele nome. Do primeiro mandato para o segundo, você sai com essa vitória. Então a reeleição não foi algo por acaso. E aí, olhando para a tua história de trabalho, o teu segundo mandato ele é mais rico. Ele é mais denso em leis aprovadas, em participações, em números até da CCJ. Sim. Claro que Campo Grande deu um refresco, né? Sai daquele bang-bang que estava, mas aí também, eu acho que a impressão que tem de alguém que te acompanha é ver que você também aproveitou que a pista estava limpa e meteu intensidade na coisa. Foi mais ou menos isso, e também tanto a Câmara como a Prefeitura tem que saber perceber cenários, perceber que, olha, agora está oportuno para as coisas acontecerem, vamos realizar? Toda a minha vida eu sempre procurei fazer bem feito aquilo que Deus colocou para ser feito, né? O mandato é um instrumento que Deus me deu para poder servir a população e o povo ratificou, né? E ninguém chega lá sem voto. O mandato ele tem que ser completo, né? Então assim, o que seria um mandato completo? Eu procuro estabelecer durante a semana dias para atendimento em gabinete. Eu procuro estabelecer durante as terças e quintas, que é dia de sessão, reuniões técnicas com a minha equipe, porque são projetos que ali estão sendo votados que precisam uma atenção especial.
eu procurei transformar a reunião pública da CCJ, a reunião que antes era feita dentro de um gabinete, em reunião pública. Hoje, uma vez por mês, nós temos a reunião pública da Comissão de Justiça da Câmara. Pública para mídia e para a população. Por Facebook, aberto para a plateia, para ir lá ver os projetos que estão sendo votados. Né? E no período da tarde, no período da noite e nos finais de semana, e até o encontro da população para ver quais são os problemas reais e quais são aqueles que a gente pode resolver. Nem tudo a gente consegue resolver, mas eu creio que essa proximidade ela é muito importante. O segundo mandato, você acha ele mais completo que o primeiro? A gente progride, né? A gente comete erros e a gente aprende com os erros. E quando a gente aprende com os erros, a gente não comete mais. Então, assim, você vai se aperfeiçoando naquilo que você faz. É o que eu tenho feito agora no terceiro mandato, como vereador de Campo Grande. Atendimentos no gabinete, participação mais efetiva, natural, dentro das sessões, né? E reconhecendo cada vez mais os pontos negativos e os pontos positivos da nossa capital. Campo Grande é muito grande. Não adianta você falar, eu conheço Campo Grande. Ah, eu fui vereador, eu conheço Campo Grande. Ah, eu sou vereador, eu conheço. Não conhece. É uma cidade muito ampla. Em transformação também. Né? Transformação econômica, atrasos, mas também avanços, muito mais do que atrasos. E sempre uma coisa nova. E a gente não tem como falar, eu sei quais são os... A gente sabe pontualmente o que precisa melhorar. Agora, existem bairros aí, né, que estão nascendo, né? Bairros que estão crescendo, se desenvolvendo, com asfalto. Você pega o Rita Vieira, por exemplo. Um novo conceito, né? Comparado a 12 anos atrás, né? Totalmente valorizado do ponto de vista imobiliário, do ponto de vista social. O Nova Lima, uma maravilha, toda aquela região ali também, depois do Bosque dos Ipês, que trouxe uma vida, né, um glamour ali para aquela região. Você vê agora a desapropriação das casas ali que vão ligar a Moreninha com a região central, ou seja, vai interligar uma cidade, né, de mais de 50 mil pessoas vivendo ali com o centro da cidade. Então você vê que é uma cidade pujante, né, e uma cidade que tem absoluta convicção que é a melhor para se viver no país, principalmente quando se fala em capitais, né? Quase 1 milhão de habitantes, tivemos o censo agora, ficamos aí a poucos mil habitantes aí para completar 1 milhão, mas se você for pegar aí no montante geral, hoje nós temos, né, nessa questão, principalmente no quadrilátero urbano da cidade, mais de 1 milhão de habitantes. Então eu tenho uma absoluta convicção de que Campo Grande tem melhorado. Passamos por momentos difíceis, como toda cidade passa, como todo país passa. Você pega países de primeiro mundo, você pega países aí que economicamente são estáveis, que passam por crises, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Paris. Paris, que é uma cidade extremamente vista do ponto de vista turístico, né? Não só pela torre, mas também por outras questões, que hoje está vivendo uma crise muito grande, principalmente do ponto de vista da Previdência. Então os franceses estão indo às ruas para protestar contra a nova Previdência. E isso traz uma simbologia na nossa mentalidade de que realmente todos passam por momentos difíceis, né? Estados Unidos aí, que teve uma das piores... recessões, né? Uma das piores recessões no que tange a pandemia, né? Você viu aí os Estados Unidos com o maior número de mortes
liderando aí o número de mortes por Covid. Em contrapartida, você vê o Brasil, que é um país com maior dificuldade econômica, que teve uma postura memorável no ponto de vista do Covid. E Campo Grande mandou bem também nesse pedaço de tempo. Campo Grande mandou bem, Mato Grosso do Sul mandou bem, o Brasil mandou bem. Eu creio que aí nós tivemos muitas brigas políticas no que tange essa questão da política do Covid, mas se você for fazer uma análise comparativa a outros países, inclusive de primeiro mundo, nós nos saímos bem, né? Inclusive o próprio presidente Jair Bolsonaro, que diante de algumas falas e outras que teve, que eu creio que não precisava, né? Ele também, a sua gestão se saiu bem durante a pandemia. Nós tivemos aí uma vacinação recorde, provando que o SUS está adaptado, ele é capacitado. E isso, eu até conversei com meu pai, que é médico, foi secretário de saúde, a preocupação que a gente tinha na época da pandemia sobre as vacinas. Será que quando chegar a vacina a gente vai ter condição de chegar lá na ponta? Ele falou, fica tranquilo que o SUS é capacitado e treinado para isso, e é uma das grandes virtudes do SUS. Que é cuidar bem da operação, né? Então, assim, a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro foi bem na pandemia. Nos números foi bem. Agora, né, se você for analisar as falas dele, eu creio que foram infelizes. Inclusive, eu tenho certeza absoluta que atrapalharam ele na sua... Mas a política tem dessas coisas, né? Por exemplo, assim, como você falou da pluralidade logo no começo. Estilos diferentes são aceitos, né? Nem todo mundo é igual, e tanto é que na própria alternância de poder, o eleitor, o cidadão, ele escolhe pessoas diferentes, estilos diferentes, para estar, no caso, na linha de comando. E eu acho que o momento meio que elege o estilo de quem vai estar em evidência, né? O Bolsonaro chegou lá do jeito que ele chegou, uma coisa é o personagem, outra coisa é o gestor e outra coisa é a equipe dele trabalhando lá. E eu acho que toda comparação ou análise muito fria da pessoa, ela é superficial. Vou dar um exemplo, por exemplo. Vereador com sobrenome Trade. O Nelsinho, na época dele, foi vereador com sobrenome Trade. Depois veio o Marquinhos, que entrou como campeão de votos, né? Depois os dois foram para outros cargos. E depois passa um tempo, você tem o Otávio. Os três são absolutamente diferentes na postura do mesmo tipo de mandato. Uma marca que eu tenho, que você tem em relação aos dois, é muita ponderação. Você é muito mais ponderado do que eles. Só que eles viveram isso em outros tempos. Eles não viveram isso na rede social, na época de rede social. Eles não viveram isso numa época que Campo Grande teve uma disputa política mais acirrada, como é hoje, né? E você pode falar de carteirinha com autoridade, a importância do bom senso para se comunicar com o eleitor e validar políticas públicas, porque você pratica isso, né? Você acha que, como alguém que usa isso como ferramenta de trabalho, é fundamental para o político agir dessa forma, já que a gente tem, vamos falar assim, gargalos entre a realidade, o sonho, o planejado e até a expectativa subjetiva do eleitor, né? A polarização atrapalhou bastante nisso, né? Sim. Às vezes pensaram muito mais em Brasília e na disputa do Lula com o Bolsonaro do que no próprio quintal, na própria rua. E para dar certo a sinalização da rua, ou buraco, ou o que for no posto de saúde, você vai depender de uma pessoinha aqui, seja ela vereador, seja ela secretário, ou quem tiver no cargo do executivo, para fazer acontecer, senão a coisa não acontece. Exatamente. O que a gente não pode admitir é político caroneiro, né? Aquele que enquanto um está indo bem, pega a mesma onda e deixa de lado tudo aquilo que ele acredita, tanto de um lado quanto de outro. Eu, assim como todos nós, a gente tem maneiras de pensar que são mais conectadas à direita e nós temos maneiras de pensar mais conectadas à esquerda. Quando você percebe que você tem que criticar
ou você tem que elogiar, você tem que ser verdadeiro, né? Eu vejo aqui no momento da política brasileira muitos que deixam isso de lado. Que é a parte prática. Ou seja, ele acredita em alguma coisa, porém, ele, devido à onda ir para o outro lado, ele esquece aquilo que ele acredita e ele acaba, por conveniência política, indo na onda que é contrário àquilo que ele tem como convicção. Ou seja, acaba vivendo só de cenário e não tem um planejamento, não tem uma linha de trabalho de médio e longo prazo. Eu sou uma pessoa com muita razoabilidade, né? Tem pautas da esquerda que eu me identifico, tem pautas da direita que eu me identifico. Inclusive, muitos amigos meus, né, que muitos aqui em Campo Grande tem muita gente de direita, né, principalmente nessa região central, muitos falam, você tem que ter as convicções do Bolsonaro. Eu falo, gente, não é assim, né? Você não pode chegar para alguém e dizer, você tem que ter a convicção do determinado político. Não é. Aí você está querendo que ele se transforme em algo que ele não é. E, inclusive, pode até prejudicar a sua cidade, seu estado, seu país. Você tem que se identificar com aquilo que ele acredita, com aquilo que ele coloca como personalidade. E eu sempre fui assim. Se você for ver as votações lá na Câmara, eu voto favorável a projetos de direita, né, e voto por projetos de esquerda. Inclusive moção de repúdio, moção de congratulação, né, porque hoje em dia até isso virou também, né? Sinal de polarização, né? Mas assim... Então eu já vi lá na Câmara, Danilo, só para finalizar, votações de mais repercussão por uma votação de moção do que repercussão de, por exemplo, um projeto importante para a cidade. Complicado isso, né? Porque assim, eu imagino que você tenha sido, como muita gente que tem esse mesmo posicionamento que você tem, pressionado naquela época que a temperatura ficou muito alta com relação à dualidade que o Brasil viveu. Mas aquilo não dura para sempre e depois as coisas voltam ao normal. 2024 tende a colocar as coisas mais assentadas e eu, particularmente, pelo que eu conheço um pouco do trabalho de vocês, eu sei que cada vereador, dos 29, eu acho que os 29 devem buscar trabalhar e rodar muito a cidade, é quase um censo. Vocês conversam com mais de 1000 pessoas aí ao longo de semanas e dias. Então vocês veem o que é a realidade, diferente do que é a mídia, às vezes, diferente do que é a rede social. E nessa realidade dá para ver que a maioria está fora desse jogo, principalmente nas comunidades mais carentes. Às vezes o cara ele só quer um trabalho, ele só quer ter um prato de comida, ele só quer que a família dele esteja bem e ele quer que a coisa ande, porque se não andar ele é o primeiro a ser prejudicado. Exatamente. Né? Trabalhar também pela realidade e ver que as coisas estão voltando ao normal te dá uma satisfação, porque daquela pessoa que bate na tua porta, que no caso é na porta da Câmara também, e você poder ajudar numa transformação imediata de alguém que está sempre sob perigo, também tem o lado da satisfação humana. Nem tudo é só resultado, nem tudo é só a parte técnica, nem tudo é só objetivo, nem tudo é só reeleição. Tem coisa que você leva para a vida, né? Sim. Como que é também esse outro lado e motivar a tua equipe a não ser também tecnicista, né? Porque o mundo de hoje ele é tecnicista, né? E a gente sabe que a vida não é só isso, ainda mais o vereador, que ele é uma chance de transformar as coisas pelo mandato que ele tem, que foi concedido pelo povo, né? Eu vou dar um exemplo daquilo que você está falando. Se você for pegar a sessão ordinária, que ela é transmitida pelo Facebook, pelo YouTube e agora pela TV Câmara, são pouquíssimas pessoas, entre 1 milhão de habitantes, que acompanham as sessões ordinárias, as votações. A não ser uma categoria, por exemplo, que tem determinado projeto que está sendo votado, aí enche lá o plenário. Mas no dia a dia, você entra lá no
YouTube ou lá no site, lá no Facebook, vê lá quantas pessoas que estão assistindo. Dá 8, 10, 12 pessoas. Quando tem votação importante, dá 60, 70 pessoas. Né? Se você não tem a repercussão da mídia, no caso vocês, daquilo que é conversado, falado lá dentro, ninguém fica sabendo de nada. Né? Então, assim, o trabalho ele é feito dentro do plenário e fora dele. Dentro do plenário, eu vejo que é mais técnico e fora dele, mais humano, mais social, mais coração. E é isso que a gente tem feito. Procurar dentro do gabinete ser técnico, ainda mais quando se fala em comissão de justiça, e procurar fora dele agir com o coração. É difícil, porque muitas das vezes você tem que votar determinada matéria com técnica e não com coração. Né? Então, para você não perder uma coerência, uma visão jurídica, às vezes você tem que ser mais técnico do que coração. Hoje, você é um dos mais experientes da casa, não só pelo tempo de mandato, mas pelo que você fez com o tempo de experiência que você teve. Né? Tem gente que aproveita 11 anos de um jeito, tem gente que aproveita 11 anos de outro. Né? Falo do tempo que você passou na comissão. Essa pergunta anterior que eu fiz é justamente porque, ao lidar também com o coração no mandato, e muita gente não vê esse Otávio mais humano, porque você é um cara advogado, muito da razoabilidade e tal, envolve em saber algo que boa parte do cara que às vezes quer ser vereador, se candidata, está naquele sonho e tudo mais, que ele não imagina. Grande parte das demandas que chegam para vocês, que chegam para um vereador, elas não são simples. E a complexidade ela é bem diversificada. Tem o cara que ele vai pedir para colocar uma lâmpada na esquina da casa dele, porque a lâmpada queimou, de repente num telefonema, numa indicação a coisa resolve, e tem a pessoa que pede uma cirurgia, e tem a pessoa que às vezes só quer ser ouvida. São complexidades diferentes. Tem batalhas que vocês são bem exigidos, e tem que ir até o final, que é o que vai mostrar a diferença do cara comprometido ou não. Nesse tempo que você passou como parlamentar, qual que foi algo que você chegou até você que foi a maior dificuldade que você teve? Um projeto de lei ou um atendimento a alguém que você falou, putz, isso aqui vai ser difícil, mas eu vou abraçar, eu vou lutar por isso aqui, porque mesmo que isso aqui tome mais tempo que as outras coisas, eu não posso deixar essa bola cair, eu vou ter que fazer isso aqui acontecer. Eu creio que foi no primeiro mandato, quando Campo Grande passou por um momento conturbado, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista legal também. Nós tivemos que tomar uma decisão, afinal, todo o processo ele correu dentro de uma legalidade de comissão processante contra o ex-prefeito, e aquela lá foi uma das decisões mais difíceis. Afinal, você sabia que ela ia durar, ia ter consequências e que você ia ter que ser firme, né? Exatamente. Afinal, não só pelas consequências, mas também pela convicção. Eu estudei bastante, vi que aquele fato que foi colocado na comissão processante, ele realmente foi ilegal por parte do ex-gestor e que nós tínhamos que tomar uma atitude do ponto de vista político, do ponto de vista técnico. Apesar de que hoje eu vejo que a cassação de um mandato, ele é uma das grandes dificuldades de uma sociedade. Né? Ontem nós tivemos aí a cassação do mandato do ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. 345 mil votos. Né? Bastante. É um vácuo enorme, né? Nós tivemos também aqui em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul outros casos também, inclusive um que está sendo discutido. Eu vejo que do ponto de vista da cassação de um mandato, é uma dificuldade muito grande você tomar uma decisão. Né?
a não ser que você tenha provas suficientes para que aquela decisão seja tomada. Aí sim você pode fazer com a sua tranquilidade, com a sua probidade e principalmente com aquilo que deve ser feito, né? Afinal, a política ela anda ao lado da lei. Se você dá brecha para andar fora da lei, então você não pode chegar até a política, né? E eu vejo que isso é uma grande tendência daqui para frente. Não só os fatos que estão ocorrendo, mas fatos que vão ocorrer. Vou dar um outro exemplo para você aqui. O que aconteceu com o atual presidente Lula quando ele saiu da sua administração lá atrás, né? Vou virar o foco para ele e falar, é ele. E acabou sendo preso, né? Aí, as circunstâncias, né? Isso aí, cada um tem a sua convicção. E agora está acontecendo com o Bolsonaro. Ele saiu da presidência, o foco está todinho nele, né? Então, o que está acontecendo no mundo político é aquele que perdeu o mandato, perdeu o prestígio político, saiu derrotado nas eleições, parece que o canhão ele é virado para que ele seja responsabilizado por tudo que fez, por tudo que vai fazer e por tudo que vai deixar de fazer. E isso é antidemocrático, porque aí a eleição ela sai da esfera do pleito e vai para outras coisas, né? Você vê aí o caso do ex-procurador, né? Não tenho o mesmo pensamento que ele do ponto de vista jurídico, mas dói. Um rapaz que foi eleito com 345 mil votos, né? Perdeu o mandato aí, talvez até mesmo com convicção técnica, né, por parte do TSE, ou talvez não, ou por talvez convicção política, né? E essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação. Hoje você vê o poder constituído em determinados mandatários, na qual eles têm plena controle daquilo que está sendo feito, e logo após isso, você vê uma construção para que ele seja não derrotado, mas que ele seja sepultado, né? Cancelado, né? Cancelado. Então, assim, é uma preocupação minha e eu creio que de muitos filósofos políticos também, né? E nós precisamos entender o que está acontecendo. Já veio aqui o presidente do IDAMES, do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul, e várias outras pessoas também, que porventura, no momento da entrevista, acabam falando da importância do direito administrativo, que é uma matéria que hoje você seleciona e que acompanha muito no seu dia a dia de trabalho. Na minha visão de metáfora sobre o direito administrativo para a gestão pública, ele seria como se fosse a marcha. Ele não é nem o freio, ele também não pode ser o que acelera, mas ele é a marcha. Dependendo de como você usar erradamente, a marcha pode estragar o carro, pode até atrapalhar, o freio não tem comando e tudo mais. E nesse mundo de hoje, a velocidade das coisas fica totalmente alterada, porque a gente tem inflação, você tem instabilidade econômica, você tem a cada 2 anos um teste de poder, porque tem as eleições, e é normal, às vezes, quem está no governo se envolver na disputa de prefeitura, quem está na prefeitura ter que assumir algum lado nas eleições que tem deputados estaduais, federais e tudo mais. E no meio de tudo isso, o ritmo da gestão pública ele tem que ser equilibrado. Você é um fiscal da gestão pública. O vereador, todo vereador tem que ser, né? E deveria ser, não pode abrir mão disso. Não só levando em consideração a cidade A ou B, mas todas as cidades, as 79 cidades do Mato Grosso do Sul.
como fazer para que o gestor público e a equipe dele entenda isso, essa importância disso. Porque se numa empresa você perder a mão num mês, já é dificílimo para você recuperar isso num semestre, às vezes, numa gestão de uma prefeitura ou até de uma câmara também, isso pode ser muito mais complexo, né? E tudo, no final das contas, vai ser explicado pelo direito administrativo, muito mais do que pela contabilidade ou pela questão política, né? Mas é chato dizer isso, né? Como fazer para a gente ter essa questão preventiva mais acentuada no Mato Grosso do Sul? No Brasil inteiro, o Brasil é grande, são mais de 5 mil cidades, mas no Mato Grosso do Sul a gente cuidar disso, né? Porque a impressão que o eleitor tem, o cidadão tem, é que a coisa sempre é discutida depois, né? Depois. E com gerenciamento, com prevenção, você às vezes cuida para que isso não ocorra como um problema, e sim, às vezes, como um sinal. O direito administrativo, Danilo, ele é estudado dos 10 semestres da graduação em 2 semestres. É pouco? Você vê direito civil estudado em 6, você vê direito penal estudado em 4. O direito administrativo é uma matéria curta, mas é uma matéria de extrema importância dentro da formação do cidadão. Tá? Para você ter uma ideia, quais são as matérias que eu estou lecionando para o direito administrativo 1? Lá na Faculdade Prime. Estrutura da administração pública direta. Estrutura da administração pública indireta. Servidores públicos. Agentes políticos. Serviços públicos. Prestação de serviço público. Concessão, permissão, autorização de serviço público. O que eu falei na minha primeira aula para os meus alunos? Eu vou trazer para vocês aqui a matéria teórica, mas sempre acompanhado de um exemplo prático. Tá? Porque o aluno, hoje, ele chega do trabalho, ele trabalha de manhã, o perfil dos meus alunos são assim, eles trabalham de manhã, eles trabalham à tarde e à noite eles vão para a aula. Às vezes até dentro do órgão público. Muitos estão se capacitando para progredir na sua vida funcional. O que a gente percebe ali? Eles querem chegar lá na aula e eles querem discutir com o professor. Eles querem conversar com o professor, eles querem falar sobre a concessão de serviço público que tem aqui em Campo Grande. Né? Eles querem falar sobre o consórcio Guaicurus. Eles querem falar sobre a Águas Guariroba. Né? Eles querem saber quais são as características da concessão do serviço público segundo Eli Lopes Meirelles. Não. Eles querem saber o que eles vivenciam ali no dia a dia. Né? Eli Lopes Meirelles é um pai do direito administrativo. Né? Você cita ele nas suas petições, nos seus recursos administrativos, nas suas ações, você tem uma probabilidade muito grande de ter êxito. Você tem que passar Eli Lopes Meirelles para os seus alunos, para que eles tenham condições de ter o complemento da sala de aula através da doutrina. E pode ser um caminho que parece mais demorado, mais difícil, mas ali você vai entender mas o que é concessão. Mas dentro da sala de aula, eles querem debate, eles querem um novo método educacional, é um método de diálogo com os alunos, né? Você passar trabalho, você passar roda de conversa, você chamar os seus alunos para ir para a Câmara de Vereadores para ver quem que vai votar ali na questão da periculosidade da Guarda Civil Metropolitana, né?
E você quer mostrar para eles lá que o vereador ele tem 2 projetos, tem o projeto Capa Verde, que é o projeto do Poder Executivo, tem um projeto que é o Capa Rosa, que são os projetos dos vereadores. Qual que é o trâmite desses projetos dentro da Câmara? Né? Qual que é o prazo que cada comissão tem para poder dar seu parecer? O parecer ele é opinativo ou ele é um parecer deliberativo? Né? Ou seja, é isso que ele quer saber. Né? Então, é isso que eu estou passando para os meus alunos, né? Com todo o respeito à doutrina, mas eu estou dando ênfase à prática. E eu creio que assim a gente vai estar trazendo com que eles gostem da matéria, né? Porque não é todo mundo que gosta de direito administrativo. Quem faz direito... A maioria tem pavor, né? Direito administrativo, o cara fala, meu Deus... Que é o que cai muito em concurso, né? Então é uma matéria curta, não é uma matéria extensa, né? É uma matéria que você trazendo para a prática, ela prende a atenção, ela prende a curiosidade, né? E muito pedido em concurso público, seja para magistratura, seja para promotoria, seja para prefeitura municipal, para governo do estado, e que se você estudar, você vai ter somente coisas boas aí pela frente. Falando em matéria, você é um vereador, um dos mais engajados, com o direito do consumidor, né? Que é algo também muito importante, muito prático. No dia a dia, inclusive, lançou talvez a cartilha mais completa desse assunto na Câmara Municipal, com parcerias, e fez com que essa cartilha estivesse em vários pontos da cidade, né? O direito do consumidor, ele meio que tem hora que ele entra em evidência, quando tem muitos problemas, tem hora que ele é meio que esquecido, e isso vai gerando o fluxo do PROCON e da Câmara Municipal. Acredito eu que naquela época da cartilha a coisa estava tão turbulenta, que estava indo tanta gente na Câmara Municipal reclamar, e o PROCON também com as cadeiras cheias lá, que você teve essa sagacidade de falar, não dá para só atender, tem que também ter uma cartilha. Como tem sido esse trabalho também de acompanhamento, de mediação, né, para que o empresário também às vezes não incorra num erro ou não seja teimoso, né, de ficar levando tudo para contenda, e o consumidor também entenda os seus direitos, né, também não fique só sendo vítima e triste e tudo mais, e às vezes até se impondo, né, na hora de entrar em contato com a empresa e falar, eu tenho direito disso, eu quero ser atendido da melhor forma. Nós fizemos 4 cartilhas de defesa do consumidor e esse ano a gente está lançando a 5ª. A primeira cartilha de defesa do consumidor, impressa, em primeiro mandato, distribuímos no comércio. A segunda cartilha do consumidor, ela foi totalmente digital, né? QR Code, e-book, tudo pela internet, inclusive no site da Câmara tem. A terceira cartilha foi cartilha especial final de ano, ou seja, toda compra de material, toda viagem, overbooking de passagem, né? Compra pela internet, direito de arrependimento. E a 4ª cartilha, que foi a cartilha de defesa do consumidor em tempos de pandemia. Né? Que essa daí contra o abuso econômico da farmácia. Por exemplo, antes da pandemia ele vendia uma caixa de máscara a R$10. Né? Com a pandemia ele passou a vender essa caixa de máscara a R$150. Né? Isso é vedado pelo direito do consumidor. Claro que ele pode, devido à dificuldade de compra daquela caixa, aumentar para R$20, para R$30, dentro de uma razoabilidade. Agora, provando que ele comprou o mesmo valor na qual ele vendia por 10 e agora ele está vendendo a 150, aí ele está indo contra o Código de Defesa do Consumidor. E do delivery também, né? Eu lembro naquela época que você também falou da questão do delivery para poder divulgar a cartilha. Delivery, hoje em dia, o delivery ficou, né?
É uma das consequências da pandemia. Hoje você entra lá no iFood, lá. Eu recentemente diminui um pouco de pedir iFood, porque estava demais. Eu diminui bastante. A namorada nutricionista me contou ali no cartão de crédito, via lá, meu Deus, não dá, vou começar a fazer meu sanduíche aqui, minha pizza aqui. E estou fazendo bem, viu? Sanduíche e pizza é comigo. Então, o que a gente tá programando agora, né? São tendências, né? A quinta cartilha da Comissão de Justiça, cartilha de defesa ao consumidor contra golpes digitais. Né? Golpes digitais, vou dar um exemplo para você. Empréstimo no seu nome. Você vai olhar seu aplicativo, seu salário caiu, você ganhava 5 mil, seu salário veio 3 mil. Peraí, tem alguma coisa errada. Quando você vai ver, fizeram um empréstimo no seu nome. Né? Ou então, ligam para você e falam assim... A história do roubo de dados, né? Aqui é da Vivo. Né? Você está em débito aqui com a gente e, infelizmente, o seu nome vai ser negativado. Mas qual que é o débito? Você tem uma parcela em atraso de 2019. Não, mas quanto que é? É R$240. Tá bom, eu vou pagar então. Manda o link, o cara vai, paga um negócio que nem ele ficou sabendo que era um golpe. Né? Outro, empréstimo de aposentados, né? Empréstimos consignado de aposentado. Eles pegam o cadastro dos aposentados, né? Se passam através de uma abertura de conta digital, porque hoje em dia você não precisa mais ir lá na... Basta uma foto, né? Uma chamada de vídeo, né? Tá aqui, ó, minha foto é essa daqui, ó. Beleza, então. E abre a conta, o cara vai no aplicativo, pum, consignado do aposentado. E nós estamos lançando essa cartilha esse ano para poder auxiliar toda a nossa população. Só finalizando a questão do direito do consumidor... Direito do consumidor e direito administrativo, todo cidadão ele vai ter o acesso alguma vez na vida dele a esses dois tipos de direito. Né? Direito penal. Pode ser que a gente não tenha contato com direito penal. Direito civil. Pode ser que não tenha, é difícil, mas pode ser que você... ao longo da sua vida, nunca tenha precisado entrar com uma indenização, com uma separação, com uma guarda compartilhada, né, um inventário, né, ou talvez com essa nova tendência de holding, os inventários eles estão cada vez mais menos utilizados e a tendência é essa daqui para frente, mas o direito administrativo você vai utilizar, porque uma hora você vai ter que fazer o seu CPF. Outra hora você vai ter que fazer seu RG. Uma hora você vai ter que responder aí por uma multa que você levou de trânsito. Né? E o direito do consumidor também. Uma hora você vai ser lesado. Você pode ter absoluta convicção disso. Você pode comprar na padaria ali uma bala que custa hoje 90 centavos e dá uma moeda de R$1 para o cara. E o cara não te dá o troco, você está sendo lesado pelo direito do consumidor. Ou então você vai comprar alguma coisa, ou se você não cair num site falso, como eu já caí, você acaba comprando uma coisa e recebendo outra. Isso aí é uma coisa muito interessante para alertar a população. Eu também já caí, e o site era muito bom. Ele era perfeito, tinha CNPJ embaixo, olhava, bonito, ele tinha rede social, tudo site, eu caí em 2 sites. E eu paguei boleto e quando fui ver não existia e tal. O meu foi Pix. Eu comprei o ano passado um barril de colocar chopp de madeira, né? E quando eu fui ver, não recebi nenhum tipo de e-mail de retorno, não recebi senha de... Código de rastreio? Código de rastreio, nada. Aí o que eu fiz? Reclame aqui.
Entrei lá, os caras falando, esse site aí é furado, você caiu. Quando é uma empresa que existe, você reclama lá, tem ainda jeito de resolver a situação. O que eu fiz, Danilo? Entrei no meu aplicativo e pedi contestação da compra. Em menos de 2 horas, o Bradesco suspendeu a compra e retornou o meu Pix. Né? Agora, há uns 40 dias atrás, eu entrei num outro site, estava a mesma circunstância do outro, bonito, as coisas todas registradas, tinha lá aquele negócio, selo, Pix, né? O selo do Pix, o selo do cartão, o selo de não sei o quê, o site bonito, compra segura. Fiz a compra de um retroprojetor, tipo desses de parede, né? Pá, comprei. Era R$65. Né? Falei, vou comprar, vamos ver, né? Esse site aqui, tá bonito o site, não sei o que tal. Entrei lá e recebi o rastreio, recebi uma mensagem da loja dizendo que foi a compra efetuada, tá, recebemos, tal, R$65. E são 40 dias e até agora não recebi. Que coisa. Pediu estorno. A quadrilha organizada. Pro Bradesco, e o Bradesco dessa vez não estornou. Então, gente, entrei no Reclame Aqui, de 10 mensagens, 2 eles respondem, né? Eu vi ali que tem gente que recebe. Que teve um cara lá que falou, eu recebi depois de 60 dias, nunca mais compro, mas recebeu. Né? Mas 70% está no vácuo. E aí vai a prevenção. Obrigado, amigo. Obrigado. Eu que agradeço, papo feliz bom, aí, fico sempre feliz, bom. Parabéns pelo seu novo projeto aí. Novo velho projeto, que ele voltou depois da pandemia. Mas agora né? está voltando com tudo aí, né? Que eu estou vendo aí vários vereadores aqui sendo entrevistados. Né, e fico feliz por você. Você sabe que eu tenho um carinho por você, sempre uma conversa boa, técnica, bate-papo à vontade. Acompanhe o nosso trabalho no www.msindia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa na rede social do MS em Dia, no Instagram, no Facebook. Até a próxima.